Muito boa tarde, espectadores e seguidores da Porto Alegre 24 horas. Nós estamos ao vivo, direto da Estratégia, Centro de Palestras e Treinamentos do Rafael Politano. E hoje nós estamos fazendo a cobertura geral das eleições do segundo turno. E se você está ouvindo, tecle 1 para eu dar continuidade. E aproveita e comenta, compartilha, deixe seu like e ativa o sininho, porque nós ficaremos o dia todo aqui dando informações sobre a apuração das eleições dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre do segundo turno. E ao meu lado está a doutora Renata. Mas antes de eu falar um pouquinho com ela, nós queremos agradecer a todos que estão ligadinhos na nossa cobertura geral das eleições 2020. Lembrando que nós realizamos a sabatina com os 13 candidatos, realizamos a cobertura do dia todo, né, do feriado de eleição que teve no dia 15 de novembro, e hoje nós estamos aqui de volta, mas sem vocês nós não teríamos sido líder do streaming gaúcho. Então, nosso muito obrigado, nosso abraço apertado para você que está ligadinho na Porto Alegre 24 horas. Lembrando que essa programação é uma produção da GT Produções, em parceria com a Estratégia e com a Porto Alegre 24 horas. E claro, os nossos patrocinadores. Leiteria 639, que está localizada na Avenida Venâncio Aires 639, que é o lugar perfeito, né, para você que quer colecionar momentos. Inclusive, o nosso abraço para o Tiago Leite, que é impecável na qualidade, na apresentação e na preocupação na hora de oferecer um trabalho e um alimento e um atendimento de respeito e inesquecível. E são duas localidades, a Avenida 24 de Outubro, 1539, e a Avenida Venâncio Aires, 639. Lembrando que é restaurante, empório, padaria e confeitaria. E, claro, um abraço também para o nosso amigo César, da Cruz Viagens e Turismos, que a cada viagem, um novo conhecimento. Boa tarde, doutora Renata Esmeraldino, nossa convidada de hoje, que já esteve, inclusive, na cobertura do primeiro turno e esclareceu várias dúvidas sobre o dia da votação, porque esse ano é um dia atípico, né, de eleição, é uma eleição diferente de todas as outras que nós tivemos por causa da Covid-19. E a doutora Renata é advogada especialista em direito eleitoral. Boa tarde, doutora Renata, tudo bem? Boa tarde, Nádia, tudo bem? E a todos que nos assistem, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, muito obrigada pela sua participação. E vamos ao que importa, né? Vamos ao que interessa. Doutora Renata, quais as regras que determinam como funciona um segundo turno? Nem todo mundo sabe, né? E não são todas as cidades que têm. Então, explica para nós o que determina a cidade que tem ou não um segundo turno na eleição. Então, Nádia, de uma forma mais simples para que todos nos compreendam, o segundo turno ele existe naquelas cidades que têm acima de 200 mil eleitores. Então, após censo do IBGE, normalmente realizado, é decidida as cidades aquelas que a votantes, diríamos assim, a eleitores superior a 200 mil. Nessas cidades é realizado o segundo turno, quando no primeiro turno o candidato não alcança 50 mais 1% dos votos. Ele teria que alcançar 50 mais 1% dos votos para que não houvesse segundo turno. Se um dos candidatos não alcança essa condição, então é realizado o segundo turno. No Rio Grande do Sul, nós temos 5 cidades onde existem segundo turno: Porto Alegre, Pelotas, Caxias, Santa Maria e Canoas. Essas são as 5 cidades do Rio Grande do Sul onde existe segundo turno e que neste ano de 2020 está havendo segundo turno em todos esses municípios. Então é muito importante que as pessoas que ainda não votaram saiam de suas casas, muito obviamente que se não tiverem nenhum sintoma da Covid-19, e se direcionem até o seu colégio eleitoral para realizar o seu exercício de cidadania e escolher o seu novo prefeito. Prefeito ou prefeita, né? Lembrando Exatamente. Que são 2 candidatos que estão disputando a Prefeitura de Porto Alegre, que é o candidato do MDB, Sebastião Melo, e a candidata Manuela Dávila, do PCdoB. Até então nada foi decidido, né, doutora Renata, mas o que tu acha, assim, qual é o caminho que está indo? Sim, uma opinião bem rapidinha, assim, sem ser tendenciosa. Então, em Porto Alegre,
a eleição parece bastante acirrada entre a candidata Manuela Dávila e o candidato Sebastião Melo. Temos algumas outras cidades também com eleições bem acirradas, como em Canoas, o candidato Jairo Jorge e o candidato Busato. Há segundo turno também na cidade de Pelotas, onde a prefeita Paula tenta a reeleição por mais 4 anos para continuar seu trabalho. Também em Santa Maria, o prefeito Jorge Pozobon tenta sua reeleição também. E em Caxias, também há segundo turno nesse ano. Teríamos que pegar o nome de todos os candidatos, até porque é difícil decorar a todos, né? Mas há em todos esses municípios há segundo turno. E é importante que todos dirijam-se às urnas para votar. O voto é muito importante, você está decidindo o futuro da sua cidade pelos próximos 4 anos, e é de extrema importância o seu engajamento também, a sua decisão. Mas antes de manifestar o seu voto, você que ainda não foi, né? Lembrando que é das 7 às 17 horas, tem uma série de regrinhas, né? Esse ano, por causa do Covid-19, que o TRE lançou. A gente poderia falar sobre isso, quais são as diferenças da votação das eleições deste ano para as eleições passadas, doutora Renata? Os critérios na hora de votar, cada eleitor, o que deve fazer, o que não deve fazer, o que deve levar, o que não deve levar. Então, nesse ano de 2020, é importante que se tenha o distanciamento social, não se fique aglomerado. As escolas que estão recebendo os eleitores estão tomando todas as precauções. Há álcool gel distribuído em todas as escolas, por todos os locais, Nádia. É importante que o eleitor compareça à sua zona eleitoral, munido do seu documento de identificação e, se possível, do seu título de eleitor, para ter certeza do seu local de votação, acompanhado de uma caneta, para que ele possa assinar o caderno de votações. Nesse ano de 2020, você não precisa entregar o seu documento de identificação ao fiscal, você pode somente mostrá-lo. Há certa distância de segurança, tanto para você quanto para o fiscal. É indispensável a utilização de máscara, e utilize o álcool gel antes de entrar na cabine de votação e após sair da mesma, para que você também tenha todas as precauções de saúde para a sua própria segurança. Mas, doutora Renata, quem estiver com Covid ou suspeita do Covid e não puder ir votar ou não está na cidade, pode ficar pelo e-título, é um aplicativo, é isso mesmo? Exatamente. O e-título ele deveria ter sido baixado no seu celular até ontem. Quem não conseguiu fazer até ontem, hoje não é possível baixar o aplicativo, mas você pode baixá-lo novamente a partir de amanhã e fazer a justificativa com os motivos pelos quais você não foi até o seu local de votação e não exerceu o seu direito de cidadania. Essa justificativa ela é submetida à Justiça Eleitoral e pode ser realizada para o segundo turno até o dia 30 de janeiro e para o primeiro turno até o dia 15 de janeiro. Ou seja, você tem 60 dias após a eleição para justificar a sua ausência no dia da votação. Doutora Renata, qual é a importância do eleitor que está em casa de ir manifestar o seu voto nas urnas? Lembrando que é passe livre, né? Tem como ir, se não quiser gastar dinheiro com passagem, com Uber, é passe livre o dia todo e, inclusive, o horário de circulação dos ônibus serão maiores, serão diferenciados. Então, qual é a importância, doutora Renata, do cidadão ir lá manifestar o seu voto e decidir, né, o representante ou a representante da Prefeitura de Porto Alegre nos próximos 4 anos? A importância é justamente você escolher o projeto que você quer para a nossa cidade. Como você quer que nos próximos anos a prefeitura se porte em relação à nossa cidade. Quais são os projetos, as vontades que você, enquanto cidadão, quer para o nosso município. Doutora Renata Esmeraldino, muito obrigada pela sua participação. Lembrando que a doutora Renata ficará conosco o dia todo. E se você quiser mandar uma pergunta, uma dúvida sobre eleição, sobre dia da votação,
manda aí, comenta aí que a nossa produção vai nos passar e daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações e esclarecendo as dúvidas que porventura podem surgir de você sobre o dia da votação, sobre as candidaturas, enfim. Nós agradecemos mais uma vez a audiência, nossa fiel audiência, você que está ligadinho e aproveita, né, que já está aí, doutora Renata, e já curte, comenta, compartilha e ativa o sininho, porque ao longo do dia nós faremos várias entradas ao vivo e lives, inclusive, com convidados que falarão um pouco sobre o cenário político e as expectativas sobre as próximas gestões. Daqui a pouquinho nós teremos a candidata a vereadora suplente, a Mari Lescano, e depois a deputada estadual Anne Ortiz. Não sai daí. E um abraço, então, para o Tiago Leite, da Leiteria 639, que é o lugar perfeito para você que quer colecionar momentos. Vamos lá depois tomar um cafezinho, né, doutora Renata? Depois que sair daqui, tu gosta de café com açúcar ou sem? Sem. Sim, eu também. Então tá, a Avenida Venâncio Aires 639 ou Avenida 24 de Outubro, 1539. Lembrando que a Leiteria 639 é restaurante, empório, padaria e confeitaria. E agradecemos ao nosso amigo César, da Cruz Viagens e Turismo, que a cada viagem um novo conhecimento. Não sai daí, um abraço e até daqui a pouquinho.